E aí, guerreiros, estamos terminando o quê? A batalha. E vamos encerrar com os gêneros o quê? Textuais. Certo? É uma pena, mas é o que é necessário para você fazer uma prova elaborada pela banca, o quê? CESP, principalmente para o DEPEN. Então, vamos lá. De olho aqui na tela, gêneros textuais. Certo? Bem diferente de que tipologia. Então, nós temos o artigo de opinião, editorial, crônica, conto, notícia, reportagem, que é o que serve aí para a gente. Então, vamos olhar aqui. Me acompanha, certo? E olha para mim para poder haver explicação. Artigo de opinião, tão falado, tão explorado. Se é um artigo de opinião, vamos olhar as características. Os artigos de opinião têm como principais características o uso da argumentação e persuasão. Ou seja, se é opinião, claro que você sabe que é um texto que a tipologia dissertativo. Mas, além de ter a opinião, o autor vai convencer ao leitor de que ele está o quê? Certo do seu argumento. Os textos escritos na primeira e terceira pessoa, já que vai dar uma opinião, certo? Normalmente os textos são assinados pelo autor. Normalmente, mas não é sempre. São textos veiculados nos meios de comunicação, rádio, TV, revista, que é o que nós mais encontramos. Possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Por quê? Porque tende a atingir um grande o quê? Um grande público. A maioria de seus temas é o quê? Atualidade. Claro, que você não vai ler uma coisa, não interessa se não é o que é atual. Possuem títulos polêmicos e provocativos, justamente para quê? Para chamar a atenção de quem? Do leitor. E o verbo aparece no presente, ou então o quê? No imperativo. Então, quantos artigos de opinião vocês não já leram? Certo? O editorial, que muita gente confunde. Um editorial é observado a partir de uma tipologia textual clara. Certo? Sempre textos o quê? Claros. Além disso, ele deve possuir uma introdução coerente, como qualquer o quê? Texto dissertativo. Um desenvolvimento como o corpo do editorial. E, por fim, a conclusão. Ou melhor, o fechamento das ideias do autor. Então, a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Devemos ressaltar que o editorial tende a expressar a opinião do jornal ou do editor em relação a um determinado fato. Então, olha a diferença. No artigo de opinião, é o autor que dá a sua opinião. No editorial, vai ser o quê? Vai ser a opinião do jornal, que pode ser formado até por um grupo de pessoas. Certo? Olha aí a diferença. A crônica. Eu adoro crônicas. Existem crônicas maravilhosas. Quais as características? Trata de assuntos contemporâneos. Claro que é um assunto o quê? Do dia a dia. Utiliza linguagem simples e pode também vir uma linguagem o quê? Coloquial, já que é assunto do dia a dia. E para chamar a atenção de quem lê. Faz uso de poucos ou nenhum personagem. Tom irônico e humorístico. Bastante usado no jornalismo, textos rápidos e objetivos. O bom da crônica é que a crônica transforma o que é trágico em o quê? Em cômico. Certo? Temos o conto. É uma obra de ficção, um texto ficcional. Cria um universo de seres e acontecimentos de ficção, de fantasia ou imaginação. Isso aí nossa mente voa, né? Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, personagens, ponto de vista e enredo. Classicamente diz que o conto se define por sua pequena o quê? Extensão. Então é uma ficção. É a nossa o quê? Contar alguma coisa
com a nossa imaginação. E a tipologia é o quê? Narrativa. Notícia é o que nós ouvimos, lemos, vemos. Nós o que diariamente é a notícia. Ela é um gênero o quê? Jornalístico, que apresenta como objetivo principal informar. Para tanto, trata-se de um texto informativo, né, já que é uma notícia, geralmente sem teor opinativo. É aquela notícia, é mais o quê? Informação. Além disso, apresenta um acontecimento real, cuja linguagem é clara e o quê? Formal. Então, a linguagem tem que ser clara, porque se é uma notícia, é para que todos o quê? Entendam aquilo que está acontecendo. Temos a reportagem. A reportagem é um dos gêneros textuais do universo jornalístico também. E todos os textos que habitam nesse universo têm como principal missão informar. Por cumprir uma tarefa tão importante, a reportagem desempenha uma função social e deve estar sempre a serviço da comunicação. Certo? Então, você diz, muito parecido com a notícia, né? Muito parecido. Diferentemente do que acontece com a notícia, cujas características formam outro gênero textual, a reportagem não tem como objetivo noticiar um assunto pontual. Algo que esteja acontecendo, por exemplo, no dia de hoje. Está vendo? Então, a notícia ela é atual. A reportagem pode não ser. A reportagem pode escolher como tema um assunto que faça parte da realidade das pessoas e que seja de interesse de uma o quê? Comunidade. Então, a diferença básica aí, certo? Reportagem, seja de interesse de uma comunidade, a notícia, o quê? Mundial. A notícia, ela é atual. A reportagem pode não ser. Então, vejamos aí como é fácil o que nós vivenciamos no dia a dia. Então, vamos para uma questão aqui. Então, artigo 1. Fica decretado que agora vale a verdade. Agora vale a vida. E de mãos dadas, trabalharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 3. Parágrafo único. O homem confiará no homem. Outro artigo, parágrafo único. O homem confiará no homem como um menino confia em outro menino. Artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir desse instante, a liberdade será algo vivo e transparente. Olha como é forte quando ele diz, fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir desse instante, a liberdade será algo vivo e transparente. Certo? Então, olha como um fogo ou um rio, continuando, e a sua morada será sempre o coração do homem. Então, olha que é o fragmento do Estatuto do Homem. Fragmento do Estatuto do Homem. Então, aí já deu a resposta. Então, olha, julguem os seguintes acerca do fragmento do poema acima. É correto afirmar que o poema mimetiza características de outro gênero textual. Então, verdadeiro ou falso? É um poema. Mas se trata também de quê? De um estatuto. Então, houve o quê? A junção. Esse estatuto, ele veio em forma de quê? De poema. Então, ele mimetiza características de outro gênero, o quê? Textual. Então, a questão está o quê? Está correta. E agora, olha, só em socorro, certo? Então, quero agradecer a participação de vocês neste curso. Creio que servirá bastante, não só para você que irá fazer DEPEN, mas qualquer concurso em que a banca seja CESP e SEBRASP. E se você gostou, nós iremos voltar, teremos uma novidade aí, só com resolução de questões CESP. Ou seja, as últimas provas aplicadas por SEBRASP, CESP. Resolução de questões com os comentários explicando aqui no quadro, passo a passo, porque é certo
ou porque é o que? Errado. Então, beijo no coração de vocês, certo? E até a próxima.